Bom dia a todos, já estamos inseridos no YouTube. Quero inicialmente cumprimentar aos eminentes pares, ao senhor Procurador Regional Eleitoral, aos servidores que estão remotamente. Hoje, um tanto diferenciado a nossa sessão, com pequenas alterações operacionais. Já estou fazendo aqui a transmissão diretamente de minha residência, assim como os colegas também. Todos nós estamos remotamente interligados, né? Cada um no seu escritório, nas suas residências. E podemos, então, dar início à sessão. Fica aprovada a ata da sessão anterior diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Os anúncios de retirada de pauta. Retirada de pauta fica o 1.2, que é uma prestação de contas, que é o PJE 06001719. Como dito, é uma prestação de contas do Partido Político, órgão de direção estadual, eleição de 2018. O requerente nesses autos é o Partido Republicano Progressista, através da sua Comissão Provisória Estadual de Mato Grosso. Este processo é da relatoria do Dr. Sebastião Monteiro da Costa Júnior. Como dito, então, fica retirado de pauta. Também retirado de pauta o PJE 06011606. É um embargo de declaração numa prestação de contas de partido político, órgão de direção estadual. Só para melhor sintonizar os senhores, é o 1.4 do PJE. O embargante nesses autos é o Partido Republicano Brasileiro, através da sua Comissão Provisória Estadual de Mato Grosso. Como dito, da relatoria do doutor Iali Sabo Mendes, e fica, então, também anunciado a sua retirada de pauta. Os processos que serão adiados, da relatoria do doutor Bruno de Oliveira Marques, que é o 1.5, PJE 06000170. É uma consulta sobre inelegibilidade, desincompatibilização sobre as eleições de 2020. O consulente é Josimar José Fernandes. A relatoria, como dito, é do doutor Bruno de Oliveira Marques. Fica, então, anunciado, ou retira, melhor dizendo, anunciado o seu adiamento. Também da minha relatoria, eu estou pedindo aqui, eu estou determinando o adiamento, que o voto ficou pronto agora, minutos antes da sessão, de forma que eu acho que não foi divulgado entre os senhores, até para uma questão de mais divulgação, e que os senhores possam ter maior conhecimento do teor do voto. 1.6 é o PJE 0600463. É um processo administrativo que versa sobre regulamentação do concurso de remoção interna no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Matéria extremamente administrativa e que é interesse de todos os servidores, que disciplinando essa questão de remoção interna de servidores. O voto já vai ser disponibilizado aos senhores para conhecimento, então fica adiado, naturalmente será apreciada essa questão na sessão subsequente de quinta-feira desta semana. Há um pedido aqui, de preferência, com pedido de sustentação oral. A relatoria desses autos é do doutor Sebastião Monteiro da Costa Júnior. Trata-se de um mandado de segurança com pedido de concessão de liminar e concurso público. O impetrante é José Carlos de Arruda. O impetrado é o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. É interessado nesses autos a Procuradoria da União em Mato Grosso, através da sua Advocacia Geral da União. Na pauta, eles figuram 1.1, processo PJE 06000224. Como dito, a relatoria do doutor Sebastião Monteiro, a quem tenho a satisfação de passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bem-vindo, desembargador Sebastião Barbosa, eminentes pares, bom dia, servidores, ilustre advogado. O advogado já está na sala? Não, né? Está, o doutor Márcio. Doutor Márcio. Bom dia, doutor Márcio. Não está aparecendo a sua foto, mas ficam meus cumprimentos. Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por José Carlos de Arruda, contra ato do presidente deste egrégio tribunal, visando a sua nomeação no cargo efetivo de técnico judiciário, área administrativa de nível médio. O impetrante narra que prestou o concurso público no ano de 2015 e, embora tenha obtido a nota objetiva de 8,75,
supostamente superior à da candidata que figurou em primeiro lugar no concurso, 7,81, sem qualquer motivação, foi excluído da lista final do concurso, haja vista que seu nome não constou no último edital que veiculou o resultado definitivo do certame. Afirma que, na iminência do término do prazo da validade do certame, dia 29 de maio de 2020, tem sido preterida a sua nomeação em prol da contratação de comissionados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Defende a tempestividade da presente ação mandamental sob a alegação de que, por se tratar de ato omissivo da administração pública, o início do termo decadencial é a data da expiração da validade do certame. Requer, por fim, que seja efetuada a imediata retificação da lista final, incluindo o seu nome na primeira colocação e, por conseguinte, a sua nomeação e posse, sob pena de multa diária. Em juízo de cognição sumária, este relator que vos fala, por não verificar a plausibilidade do direito líquido e certo, sobretudo pela potencial decadência da impetração, indeferiu a concessão da liminar. Por ordem da autoridade coatora, a Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento prestou informações às folhas tais. A Procuradoria da União ingressou na lide, manifestando-se pela extinção do processo com resolução do mérito, dada a ocorrência da decadência do direito pleiteado. Com a instrução processual concluída, retornaram os presentes autos para a decisão. É o relatório, senhor presidente. Eminentes pares, eu estou observando um detalhe aqui, esse mandado de segurança, embora tenha sido nominado como autoridade coatora, não o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, mas sim o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Mas por uma questão lógica, quem representa o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em ações, né, evidentemente como é o caso do mandado de segurança, isso é o próprio presidente. Então eu me vejo aqui na situação de impedido, né? Eu vou ter que passar a direção, pelo menos para a colheita de votos, ao nosso vice-presidente. O desembargador Sebastião Vossa Excelência está sendo pego de surpresa, mas eu já pedi aqui, inclusive, para que fosse apresentada a Vossa Excelência, pelo menos pelo WhatsApp, aí, ou se precisar de algum apoio, a sequência para a colheita dos votos, né, que Vossa Excelência deve realizar, de forma que eu anuncio aqui o meu impedimento para funcionar nesses autos, porque me vejo aqui, embora não nominado, mas na condição de autoridade coatora. O som, desembargador Sebastião, você tem que abrir o som. Desembargador Sebastião, é necessário abrir o som. Isso. Continua. Aí, Isso. Porque Vossa Excelência, quando da leitura do relatório, uma certa inquietação com relação a isso. Então, não foi pego de surpresa e eu estou aqui a postos para dar continuidade. Então, eu vou verificar aqui. Desembargador Sebastião? Diga. Vossa Excelência agora, então, na condição de presidindo o julgamento, eu verifiquei aqui que não houve intimação do Ministério Público nesse mandado de segurança. Então, assim, como é uma questão de ordem que até, em tese, prejudicaria a própria sustentação, eu acho que seria interessante, de repente, que isso possa ser já apreciado, porque, caso seja acolhido, não haveria necessidade da sustentação nesse momento, né? Pois não. Porque, assim, efetivamente, desembargador, me deparei com certa surpresa sobre esse mandado de segurança, porque não consta nenhum tipo de parecer do Ministério Público. Assim que imaginei alguma falha interna da Procuradoria, fiz o levantamento no sistema de registro processual e esse processo nunca deu entrada. E tampouco consta intimação ou
ou certidão quanto a decurso de prazo do Ministério Público. Então, eu queria trazer esses fatos à apreciação do douto relator nesta oportunidade, porque caso seja efetivamente acolhido, então, imagino que o trâmite seria abrir vistas ao Ministério Público para depois, então, retomar-se o julgamento. Muito obrigado. Eu indago, vamos ouvir o advogado, se for o caso, e o relator. Primeiro, vamos ouvir o relator em relação a essa questão. Estão me ouvindo? Desembargador Sebastião Barbosa, com bastante pertinência, eu observo realmente que não houve manifestação do Ministério Público Eleitoral e não vejo outra alternativa para prosseguirmos sem que haja nenhuma nulidade que pode ser suscitada futuramente, a oportunizar a manifestação do Ministério Público Eleitoral antes que prosseguirmos aqui o julgamento desse mandado de segurança. Com bastante acerto, ponderou aqui pela abertura de vista aqui o doutor Pedro, e eu estou aqui, nesse momento, acolhendo e vou retirar de pauta para que seja dado vista ao Ministério Público Eleitoral, para só assim nós prosseguirmos a marcha processual e levarmos esse mandado de segurança para julgamento de mérito. Doutor Sebastião, Vossa Excelência me permite um esclarecimento? Pois não. Obrigado. Aqui me dirijo ao doutor Sebastião, relator do feito, apenas para esclarecer que, até mesmo verificando que não havia essa intimação, busquei fazer uma rápida leitura para eventualmente supri-la agora no momento desse julgamento. Mas aqui me trouxe um aspecto que me parece seja prudente analisar com mais profundidade, que é exatamente a questão da competência, porque o Código Eleitoral ele traz a previsão de competência do Tribunal Regional para mandado de segurança em matéria eleitoral. E aqui, por se tratar de questão de concurso público, enfim, esse é um ponto que eu gostaria de realmente também analisar com maior tempo, né, dada até a relevância que isso pode ter a nível de efeitos repetitivos. Então, é só realmente para deixar esclarecido que não me sinto em condições de suprir a manifestação do Ministério Público nesta oportunidade, daí porque faço esse pedido de vista, doutor Zé Martins. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos ouvir o doutor que representa o impetrante e apresentando a ele as nossas escusas em relação a essa questão de ordem, que de fato é de suma importância, e o senhor relator já manifestou-se pela retirada do processo do julgamento. Vamos ouvi-lo para prestigiar Sua Excelência, o doutor Márcio. Está sem áudio. É verdade. Aí. O condomínio tem... O dispositivo de áudio do senhor, Dr. Márcio, deve estar desconectado. Ali, perto do microfone, tem uma setinha. Aí, se o senhor puder clicar ali e selecionar o microfone do computador. Provavelmente microfone integrado.
Estão vindo. Muito bom dia, excelências. Não há nenhuma objeção por nossa parte do pedido de vistas do excelentíssimo membro do Ministério Público e cumprimento a todos aí pelo tempo e pela atenção e vamos aguardar então. Então, eu creio que todos nós estamos de acordo, até porque Sua Excelência, o relator, disse que vai retirar. Estamos de acordo? Sim. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, senhor desembargador presidente. Então, retirado de julgamento o processo, em questão de ordem provocado por Sua Excelência, o doutor Pedro, representando a Procuradoria, e então fica retirado de pauta conforme nós anunciamos. A palavra retorna a Sua Excelência, o presidente. Obrigado, doutor desembargador Sebastião. Então, doutor Márcio, eu vou pedir, então, que nós temos que desconectá-lo, né, para poder dar sequência. Vossa Excelência, então, vai ser intimado posteriormente para a sequência do julgamento, aí sim, após vista ao Ministério Público Eleitoral. Bom dia, senhor. Obrigado pela compreensão. Senhor presidente, só queria cumprimentar o doutor Fábio Henrique e o doutor Jackson, que chegaram, já estavam aí, porque eles sempre chegam primeiro. Bom dia. Só que a imagem não estava disponibilizada para nós. Bom dia, bom dia. Quando eu cheguei, bom dia. Estava explicando. Bom dia, doutor Sebastião. Bem-vindo de volta. Espero que tenha descansado bem. Vamos lá, vamos conseguir. Vamos continuando. Desembargador Sebastião Barbosa, da relatoria de Vossa Excelência, 1.3 é o PJE 0600141. É uma consulta versando sobre inelegibilidade e eleições de 2020. Consulente é Manuel de Jesus, ele é do Partido Liberal. Vossa Excelência, como dito, é o relator e tem a palavra. Então não há pedido de sustentação oral? Nesse caso, não. Esse é um caso que nós já nos detivemos analisando em sessões pretéritas, é que o consulente tenta dar um ar de abstração a uma coisa concreta, procurando um pronunciamento judicial antecipado em relação a essa questão. Não sei se eu posso ler a ementa, eu não estou conhecendo desta consulta. A ementa está assim: consulta inelegibilidade, prefeito, cônjuge, terceiro mandato do casal, registro de candidatura, eleição municipal, julgamento antecipado, caso concreto, não conhecimento. Não pode ser respondida a consulta que se mostra intrinsecamente ligada a um caso concreto, caso em que o consulente visa obter um pronunciamento judicial antecipado. Necessidade de preservação da competência e da imparcialidade da Corte para apreciar e julgar a eventual ação ou recurso decorrente da aludida matéria de fato. Então, como disse, consulta não conhecida. Se houver necessidade, eu lerei o voto. O doutor Pedro, Vossa Excelência, o parecer é nesse sentido, né? A gente observa claramente aqui que é uma situação concreta, já está se adiantando a uma situação que evidentemente deverá surgir aí em fase de registro de candidatura. Nós estaríamos aí suprimindo instância, claramente, a matéria que vai ser abordada lá no primeiro grau, no primeiro grau, juízo que tem exatamente, é lá no juízo eleitoral, no momento de registro de candidatura, de forma que o fato aqui é claramente concreto. Então, podemos anunciar, pelo unanimidade, algum voto em sentido contrário ao eminente relator? Até porque, como diria o Arnaldo, né, a lei é clara e a jurisprudência é clara em relação à hipótese em julgamento, né?
Estou de acordo, presidente. Tá. Então, o resultado é consulta não conhecida, né? Em conformidade à unanimidade, em consonância com o parecer ministerial. É o resultado desse julgamento. Nós temos um outro aqui, que ainda é PJE. Antes de passar, vamos passar aqui, antes do PJE, vou passar aqui ao doutor Iali. Vossa Excelência tem aqui também, esse aqui já é um processo físico, o 2.1 é o processo 16565. É um recurso eleitoral, eleições de candidatos, registro de candidatura, candidato ao cargos de vereador em Vera, 36ª Zona Eleitoral, eleições de 2016. O recorrente aqui é coligação Unidos por Vera. O recorrido é o Eleandro Moreira. Vossa Excelência, doutor Iali, é o relator. E eu passo, então, a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional eleitoral, servidores e quem está assistindo, um bom dia. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação partidária Unidos por Vera, em face da sentença proferida pelo juízo da 36ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de impugnação e deferiu o registro de candidatura de Eleandro Moreira para o cargo de vereador no município de Vera. Eminentes pares, antes de adentrar às razões recursais propriamente ditas, farei um breve histórico do processo sob julgamento para melhor compreensão do caso de Vossas Excelências. O recorrido teve seu registro de candidatura impugnado pela coligação Unidos por Vera, ora recorrente, sob a alegação que estaria inelegível, com fundamento no artigo 1º, inciso 2, a linha I da Lei Complementar 6490, por contratos de prestação de serviço com a Prefeitura e a Câmara de Vereadores do município de Vera. Em 7 de setembro de 2016, o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação de impugnação e indeferiu o pedido de registro de candidatura do candidato ora recorrido. E resignado, o candidato interpôs recurso a este egrégio tribunal, requerendo a nulidade da sentença sob o fundamento de falta de suporte probatório nos autos que comprovasse a inexigibilidade apontada. Em julgamento datado de 27 de 10 de 2016, este tribunal confirmou a sentença combatida e negou o provimento ao recurso eleitoral. Acórdão número tal. Contra a decisão desse egrégio tribunal, o impugnado interpôs recurso especial, revisando não se enquadrar na inexigibilidade do artigo 1º, inciso 2, a linha I, da Lei Complementar 6490, porque os contratos que firmou com o poder público do município de Vera no período proibitivo foram regidos por cláusulas uniformes, que remetem à excepcionalidade prevista na normativa citada. O recurso especial foi parcialmente provido na Corte Superior Eleitoral, folhas 235 a 240, sob o fundamento de que o acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência do TSE, que cabe ao impugnante, não ao impugnado, o ônus probatório quanto à alegada inexigibilidade. Portanto, o TSE deu parcial provimento ao recurso especial e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de facultar a produção das provas apontadas quanto à inexigibilidade da candidatura impugnada. Pois bem, o juízo da 36ª Zona Eleitoral, em observância ao acórdão do TSE, intimou o impugnante para manifestar-se quanto ao interesse na produção de provas que sustentasse a pretensão inicial. Intimada a coligação impugnante, se manifestou informando a inexistência de novas provas a produzir, além daquelas já juntadas aos autos. Na sequência, o juízo de primeiro grau proferiu nova decisão, julgando improcedente a ação de impugnação da candidatura, por reconhecer que a jurisprudência dominante do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que caberia ao impugnante promover os meios de prova necessários para afastar alegações do candidato impugnado
de que os contratos que manteve com os entes públicos obedecem cláusulas uniformes. Na sequência, foi interposto o presente recurso eleitoral, e os autos retornaram a esta instância por persistir a controvérsia acerca da natureza jurídica do contrato de prestação de serviço firmado entre a empresa E. Moreira Ereli ME, cujo candidato é sócio proprietário, e a municipalidade de Vera, ou seja, era um contrato regido ou não por cláusula uniforme, aptas a afastarem a incidência da inexigibilidade esculpida no artigo 1º, inciso 2, a linha I, da Lei Complementar 64/90. Outro ponto, também aduzido pela coligação recorrente, é que o recorrido é sócio da empresa Prema Publicidade Limitada, recebendo pagamentos do município de Vera MT por meio desta sociedade. Bem ainda é sócio do canal de televisão Record, o que por si só lhe retira o direito de concorrer às eleições municipais. Nesses termos, reitero os fundamentos da impugnação no pedido de registro, requerendo ao final a reforma da sentença de primeiro grau, para indeferir o registro da candidatura do impugnado, ora recorrido. Intimado para apresentar contra as razões, o recorrido apresenta preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença de primeira instância em todos os seus termos, eis que não existe qualquer erro injudicando, apto a fundamentar a reforma da decisão. Folhas tais. O Ministério Público Eleitoral, de primeira instância, manifesta-se pela não observância da tempestividade recursal por parte do recorrente e, em consequência, pela negativa do seguimento do recurso interposto. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não acolhimento da preliminar de intempestividade arguida e, no mérito, pugna pelo desprovimento de recurso. Olha o relatório, senhor presidente. Ouço o senhor procurador eleitoral. Ratifico, senhor presidente. Está ratificado, doutor Yali. Retorna a palavra a Vossa Excelência. Só queria perguntar aos eminentes pares, a Vossa Excelência, se vamos votar. Eu vou fazer preliminar, seria bom a gente votar pelas preliminares, tá? Tem uma Obrigado. preliminar, né? Fica à vontade, pode começar. Sim. Ok. Obrigado, Excelência. Voto preliminar da intempestividade. Nas contrarrazões recursais, sob a alegação de intempestividade, o requerido requer preliminarmente o não conhecimento do recurso eleitoral interposto pela coligação Unidos por Vera. Aduz que a sentença de primeiro grau foi publicada em 7 de abril de 2017, sexta-feira, deflagrando-se o prazo recursal no dia 10/4, segunda-feira, e findando-se no dia 13/4, quinta-feira. Porém, a interposição do recurso eleitoral se deu apenas em 17/4 de 2017, fora do prazo legal de 3 dias previsto no artigo 258 do Código Eleitoral. Como relatado, o Ministério Público Eleitoral de primeira instância manifesta-se pela não observância da tempestividade recursal por parte do recorrente e, em consequência, pela negativa do seguimento do recurso interposto. O douto representante do Ministério Público Eleitoral desta instância superior, entretanto, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar. De fato, a preliminar não merece acolhimento. Em consulta ao calendário oficial do ano 2017, verifico que a data de 14 de abril de 2017, sexta-feira, foi feriado nacional alusivo à Paixão de Cristo, sendo que os dias da Semana Santa, compreendidos entre quarta-feira e domingo de Páscoa, são feriados na Justiça Federal, conforme artigo 62 da Lei 5.010 de 66. Inexistindo expediente forense, no termo final do prazo recursal, que em tese se daria no dia 13/4 de 2017, quinta-feira, posterga-se para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, para o dia 17/4 de 2017, que se deu numa segunda-feira. Ademais, conforme bem observado pela zelosa Procuradoria Regional Eleitoral,
o recorrido Eleandro Moreira interpôs embargos de declaração contra a sentença ora recorrida. Sabe-se, de uma vez oposto, os embargos de declaração interrompem a contagem do prazo para interposição de demais recursos por qualquer das partes. Em caso, os declaratórios foram conhecidos e providos, de modo que houve interrupção do prazo recursal para interposição do recurso, conforme artigo 1026 do CPC brasileiro. Sendo assim, afasto a intempestividade recursal arguída pelo recorrido. Ministro Pares, com relação à preliminar de intempestividade, algum voto, manifestação em sentido contrário? Podemos considerá-la rejeitada? Sim. Fica rejeitada, então, doutor Iali. Retorno a Vossa Excelência para a continuação de voto mérito. Obrigado, Excelência. O voto mérito. Conforme relatado, a coligação recorrente alega que o candidato é propriedade da empresa E. Moreira Eireli, ME, contratada para prestar serviço à Câmara de Vereadores do município de Vera, Mato Grosso. No primeiro semestre do ano 2016, tendo prestado serviço até o dia 27 de 6 de 2016, incidindo, portanto, em inexigibilidade prevista no artigo 1º, inciso 2, a linha I da Lei Complementar 64/90. Aduz ainda que o recorrido presta serviço à municipalidade local por meio da empresa Prima Publicidade Limitada, ME, bem ainda é sócio do canal de televisão local, TV Record, a qual possui vínculo com a municipalidade, não podendo assim ser candidato nas eleições de 2016, em razão da incidência em inexigibilidade prevista na Lei Complementar 64/90. A controvérsia versada nesse recurso é a incidência ou não da inexigibilidade prevista no artigo 1, inciso 2, a linha I, e inciso 6, a linha B da Lei Complementar 64/90, ao qual transcrevo aqui e deixo de relatá-la. De início, em relação à participação societária do candidato nas empresas Prima Publicidade e na TV Record, embora o recorrente afirme que tais fatos restaram demonstrados nos autos, conforme farta documentação anexa, verifico que não existe nos processos qualquer documento apto para corroborar com tais informações, não passando de meras ilações do impugnante, desprovido do suporte probatório mínimo. Os documentos mencionados pelo recorrente estão acostados às folhas 53A e 54 dos autos. Às folhas 53A foi juntado um espelho de consulta extraído do site da Receita Federal, onde aparece como sócio da empresa Prima Publicidade Limitada da ME e os administradores Halisson Emanuel Gonçalves Prima e Keila Prima Pet Show. A folha 54 foi acostado extrato retirado do site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, onde consta um empenho em favor da mencionada empresa decorrente dos serviços executados pela Prefeitura de Vera. Em ambos os extratos apresentados, não há qualquer menção ao nome do candidato Eleandro Moreira, não restando comprovada a ligação deste com a empresa Prima Publicidade Limitada, ME, e, inconsequentemente, a inexigibilidade arguída em impugnação ao registro da candidatura. No que diz respeito à participação do recorrido como sócio do canal de televisão, TV Record, a coligação impugnante não produziu qualquer prova, seja documental ou testemunhal, capaz de confirmar tal afirmação, o que também afasta a alegada inexigibilidade. Finalmente, quanto ao contrato firmado entre o Poder Público Municipal e a empresa E. Moreira Eireli, ME, de propriedade do candidato recorrido, embora o impugnante tenha demonstrado nos autos a existência de serviços prestados pela aludida empresa, este não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato afastou-se da excepcionalidade descrita na parte final do artigo 1º, inciso 2, a linha 1 da Lei Complementar 64/90, ou seja, o referido contrato não obedecia às cláusulas uniformes. Para a deslinde da controvérsia, necessário aclarar o que
são contratos regidos por cláusula uniforme e a quem cabe o ônus da prova, a demonstrar que os contratos obedeciam ou não tais condutas. Pois bem, o primeiro quesito, contratos com cláusula uniforme, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante, são aqueles oferecidos indistintivamente a todos os cidadãos, com condições idênticas, também conhecidos como contratos de adesão. Em relação ao segundo quesito, que se refere ao ônus da prova, apta a demonstrar a obediência ou não das cláusulas uniformes nos contratos firmados com os entes públicos, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido que cabe ao impugnante da candidatura. Agravo regimental, recurso especial, desincompatibilização. Contrato de cláusula uniforme, ônus da prova, impugnante, deferimento do registro de candidatura, não provimento. Segundo a jurisprudência do TSE, caberia ao impugnante demonstrar que o contrato celebrado em poder público candidato não obedece cláusula uniforme, pressuposto para a declaração de inexigibilidade, sem grifos. No caso, o provimento do recurso especial não demanda reexame de fatos e provas, mas apenas sua correta revaloração jurídica, visto que as premissas fáticas encontram-se delineadas no acordo regional. Agravo regimental no recurso eleitoral, classe 32, Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. Importa aqui registrar que, na primeira assentada, este tribunal manteve a decisão do juízo da primeira instância, que julgou procedente a impugnação de registro de candidatura, por entender estar a candidatura impugnada em curso na inexigibilidade prevista no artigo 1, inciso 2, a linha I da Lei Complementar 64/90. Ocorre que, como já relatado, a Corte Superior, ao apreciar o recurso do candidato impugnado, devolveu os autos ao juízo de origem para que fosse facultado ao impugnante da candidatura, ora recorrente, desincumbir-se, à luz da jurisprudência do TSE, do ônus da prova em demonstrar que os contratos mencionados entre o impugnado e os entes públicos do município de Vera não se regeram por cláusulas uniformes, a excepcionar a inexigibilidade apontada. Nesse contexto, os autos retornaram ao juízo da 36ª Zona Eleitoral, a fim de facultar ao recorrente impugnante a produção de provas quanto à alegada inexigibilidade. Devidamente intimada, a coligação impugnante declinou dessa oportunidade. Assim, da análise dos autos, constata-se que o recorrente é proprietário da empresa Moreira Eireli, inscrita no CNPJ tal. B, que prestou à Câmara Municipal de Vera serviços de imagem, comunicação, produção, edição, etc., pelo menos até junho de 2016, folha 53. Entretanto, não restou demonstrado se os contratos firmados regiam ou não a cláusula uniforme. Consignado que competia à hora recorrente demonstrar que os citados contratos não se enquadravam na exceção prevista no dispositivo normativo gerador da inexigibilidade alegada, não o fez na inicial, além de ter declinado expressamente, folhas 255, na segunda oportunidade que lhe fora dada para fazê-lo, deixando de comprovar a inexigibilidade apontada. Com essas considerações, pelos fundamentos acima narrados, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e nego o provimento para manter incólume a sentença impugnada, que deferiu o registro de candidatura do recorrido. É como vota, excelências. Como vota o desembargador Sebastião Barbosa? Eu acompanho o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator. Doutor Fábio Henrique. Com o relator, senhor presidente. Doutor Bruno. Senhor presidente, Mendes Pares,
Eu acompanho o relator também, senhor presidente, fazendo apenas a seguinte observação. São aquelas ações eleitorais em que, no momento, depois de passado o momento político, e que as questões políticas se acomodam, o interesse público no cumprimento da lei fica em segundo plano. Porque vejam vocês, foi anulado o acordo do TRE e a decisão monocrática de primeiro grau, com a devida vênia, me parece certamente, porque não havia prova aqui de que o contrato era uniforme, ele juntou dois documentos só, uma nota de empenho e um extrato da Receita Federal. Então, nem vínculo com o candidato não havia. Baixados os autos para produção de prova, aquele que ingressou com a ação se quedou inerte, quer dizer, seguramente já não eram mais antagonistas políticos e não havia mais interesse para a propositura da ação, né? Agora, me causa estranheza aqui, porque a ação aqui é uma ação de natureza pública, né, de interesse público. Seria simples produzir essas provas, e o Custos Legis também se quedou inerte. Requisitar na junta comercial o estatuto social da empresa para ver se o vereador tinha vínculo, e o juiz também poderia fazê-lo com base no 130 do CPC. E também requisitar à prefeitura o contrato que foi firmado com essa empresa, com essa microempresa, porque toda despesa pública, nós passamos pela fase de licitação, contratação, empenho e pagamento. Se houve o empenho e pagamento, nós temos que ter a licitação ou dispensa e o contrato arquivado lá na prefeitura. Então, seria simples de nós esclarecermos no mérito esse processo em relação à análise das provas, mas, infelizmente, não foi feito. A Justiça Eleitoral gastou aí um recurso público escasso para o processamento dessa ação, quando posteriormente a parte simplesmente deu de ombros, né? Então, por isso que se fala que deveria haver custas na Justiça Eleitoral, né? Porque no mínimo tinha que pagar pela movimentação da máquina judiciária. Acompanhe integralmente o voto do outro relator, senhor. Doutor Jacques Coutinho. Com o relator. Eu também acompanho o relator, de forma que o resultado, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade e, no mérito, também por unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Temos um último aqui da pauta, que é da minha relatoria. Sem som, senhor presidente. Senhor presidente, nós estamos sem áudio. Eu acho que ele não está escutando também, Darienzo. É verdade. Estamos sem áudio. Entrando em contato já. Vou mandar aqui no WhatsApp dele. E ele pegou Ele engatou a primeira e já... Ele não vai, tem que ligar para ele. Vou ligar para ele aqui. Agora só para amanhã. Bruno, depois fala que só eu entendo de informática. É verdade, o senhor tem razão. Acho que ele viu. Mas eu estava dizendo, acho que os senhores conseguiram captar aí a criação de um posto de atendimento de São Félix do Araguaia. São Félix do Araguaia tem lá um distrito de Espigão do Leste. O juízo de São Félix do Araguaia baixou uma portaria estabelecendo a criação de um posto de atendimento eleitoral. E justifica-se porque o município de São Félix do Araguaia é muito grande, tem lá vários e vários distritos, são muito distantes, e aí, para atender o eleitor, o juiz fez essa facilitação e criou, então, esse posto de atendimento. Ela está em total consonância com a resolução TRE 505/2004. É um ato louvável do magistrado, né, que leva, né, a justiça eleitoral a esses rincões mais distantes, de forma que eu estou dando aqui o meu voto no sentido de aprovar essa criação, né, porque a resolução de disciplina que
toda a criação de postos de atendimento eleitoral tem que passar pela homologação. Eu estou aqui, então, votando no sentido de homologar a criação deste posto de atendimento eleitoral, que tem uma função social muito relevante, que é levar a justiça eleitoral a esses locais mais distantes. Então, alguma manifestação em sentido contrário? Então, fica aprovado, né, a criação desse posto, né, fica, então, em consonância, melhor dizendo, fica aprovada a criação do posto de atendimento à unanimidade. Meninos pares, nós não temos mais nada na pauta de hoje, fica, então, o convite a todos os colegas, ao seu procurador, para que estejamos aqui na próxima sessão, marcada para quinta-feira. Eu despeço de todos, agradecendo a presença, cumprimentando e desejando a todos que tenhamos um bom dia. Fica, então, até a próxima sessão. Muito obrigado pela presença de todos.